Tá todo mundo dando modinho no chat. No chat? É. Chico, hoje eu tomei o cuidado de desligar aquele microfone, né? Vamos ver se vai funcionar, tá legal? Eu tô ouvindo o eco. É? Tô. Acho que você pode tentar Compartilha ativar a tela e vê se tá ligado. Já vou pôr. Tá, desliguei. Vê se. Tenta aí. Fala aí. Eu Eu desliguei. tô ouvindo eco. Eu desliguei lá, Chico. Não sei. Eu não sei o que é, não. É o Teams. O Teams, ele tem esse problema. Já pus para gravar, tô na dúvida aqui. Tá gravando. Tá, tranquilo. Bem, gente, bom dia de novo, né? Vamos começar. É o seguinte, essa aula de hoje, em função do feriado da semana passada, e por isso vocês estão comparando com as outras turmas do primeiro ano, adiantados uma semana. Além do mais, nós temos previsto alguns feriados aí na frente que vão acontecer também na segunda-feira, vocês vão ficar mais adiantados ainda. Isso quer dizer que a gente vai ter uma certa folguinha, para que vocês não fiquem muito defasados dos outros, né? Ou os outros de vocês, de forma que a gente pode aproveitar mais o nosso tempo dessas aulas de terça-feira, revisando, tirando dúvidas, etc. É o que eu gostaria de fazer hoje. Assim sendo, então, eu vou colocar aqui ó, a aula passada e vou fazer uma revisãozinha rápida do que foi feito. Nesse período, vocês se sintam totalmente à vontade para tirar qualquer dúvida, né? Vamos aproveitar essa oportunidade. E depois a gente termina o assunto tentando chegar no mesmo ponto que as outras turmas chegaram. Tá certo? Chico, por favor, vai me monitorando aí se está tudo ok, se está aparecendo a imagem do Wizard. Que eu Tá tranquilo. Tirar essa caixinha aí, né? Melhor. Isso. Tirar essa aqui, pronto. Isso. Bem, gente, o assunto que a gente abordou na aula passada é a utilização do nosso instrumento aqui como voltímetro. Vocês lembram bem, né? Vocês lembram que eu fiz uma pergunta na aula passada, pelo que eu me lembro, que eu me lembre, né? Vocês lembram pelo que eu me lembro? Que figura de linguagem esquisita, né? Eu coloquei essa caixa preta aqui e fiz uma pergunta a vocês sobre o que era, né? Aliás, a primeira pergunta que eu fiz, acho que eu fiz essa pergunta aí. Quando vocês observam essa figura que está aí, vocês conseguem imaginar algo errado aí? Enxergar algo errado? Olha bem aqui. O que está errado aqui? Tem alguma coisa errada? Tem sim, o multímetro não está no off. Exatamente. Por que ele sempre tem que estar no off? Para não poder verificar o multímetro quando ligar negativamente. Pode ser. E também a bateria do multímetro, porque é bem carinho. Exatamente. São as duas coisas. Todos vocês dois estão certos. Se o instrumento não está sendo utilizado, num dado momento, a chave seletora tem que estar na posição off, que significa desligado. Aí o aparelho está desligado e também desligado do circuito, né? São duas coisas diferentes. Ele estar desligado significa que o circuito eletrônico dele não está sendo alimentado pela bateria, portanto, a bateria não está sendo utilizada, então não vai ser descarregada internamente, né? Por isso. E também, não estando ligado ao circuito, que é a segunda hipótese, né? O circuito não interfere nele, nem ele no circuito, né? Então, ele não carrega o circuito assim com influência, né? Ele não produz o que a gente chama de efeito de carga no circuito, que pode, às vezes, até colocar, dependendo da escala aqui, da situação que está, até
atrapalhar o funcionamento do circuito. E o circuito pode jogar energia nele também, dependendo da escala, até danificá-lo. Então, é conveniente que, toda vez que não estiver utilizando, escala na posição off. A outra pergunta que eu fiz é o seguinte, eu coloquei aqui para simular, e coloquei a chave seletora aqui numa posição aqui, ó, e deu 1,5 volt, tá vendo? Vou pôr na escala de 20 aqui, ó. Nesse caso, eu fiz atrás da caixa preta, o que vocês imaginam que tem? Se eu tirar a caixa preta aqui, ele vai mostrar o quê? Aí vocês responderam que foi o que mesmo, lembram? A gente já respondeu que era uma gasta, só dessa vez o valor inteiro. Como? Eu não entendi, não. Sua voz está tá até bonita a sua voz, mas eu não consegui entender, não. Está metálica. Eu acho que o microfone não é muito bom, mas porque da última vez a gente tinha pensado que era uma pilha um pouco gasta, que o valor estava mais ou menos 1,48. E dessa vez, como falou para 1,5, eu acho que a pilha está inteira, no caso ela não está com resistência como estava da última vez. Vamos desligar aqui, vamos parar a simulação aqui e vou tirar a caixa preta. Olha lá, a pilha. Essa pilha, ela não está ligada a nada, então a gente considera que ela está... o simulador aqui vai considerar que ela está a plena carga, então é 1,5 volt. Não tinha como... essa outra aqui, ó, essa outra página aqui, ó, aqui está o que você falou, quer ver? Vou tirar aqui. Opa, desculpe aí. Essa aqui foi a situação que você lembrou, né? Que a pilha está ligada em paralelo, que aí você chama de paralelo a uma carga, a um resistor. Aí quando você põe para simular e mede o valor, né? Dependendo da situação, olha só um detalhe interessante aqui, ó. Na escala de 200 volts, está marcando 1,5 volt, tá bem? Tá vendo? Ótimo. Na escala de 20, está marcando 1,46. São duas medidas da mesma coisa, na mesma situação, que apresentam valores diferentes. Por quê? É porque na escala de 200, que é muito grande, né, não tem precisão na primeira casa decimal. Né? E já na escala de 20, tem duas casas decimais, então dá a condição da medida ficar mais precisa. Né? Na escala de 2 aqui, ó, mais precisa ainda, olha aí. Quanto mais casa decimal tiver, melhor. Aqui, por exemplo, como é milivolt, né, a escala de 2 volts, mede 2.000 milivolts. Então, é 1,456. A medida fica mais precisa ainda. Bem, isso é um detalhe. Vou voltar para essa escala aqui. Ó. A pergunta que eu fiz no dia foi que o que está acontecendo aqui, que a bateria está marcando 1,46 no lugar de 1,50. Vocês lembram da resposta? Acesse a memória aí. Por que está marcando 1,46? A bateria está descarregada? Não, é porque o resistor funciona como se fosse... como se a bateria tivesse ligada a algum circuito. E aí? E para ver se a bateria está com uma boa carga, para ver se ela está descarregando. Existem duas situações aí. Ela pode estar descarregada até certo ponto, ou pode estar havendo uma coisa que chama efeito de carga. O efeito de carga, vocês vão entender ele muito melhor quando vocês já tiverem noção de circuito série, queda de tensão, mas aqui também já dá para ir introduzindo esse conceito para vocês. Veja bem, existe um circuito elétrico aqui. Ó. Se eu tirar o fio ou o resistor, não existe circuito, a bateria está aberta. Aí o voltímetro vai medir o valor da tensão dela. Quer ver? Vamos fazer um teste aqui. Ó. Não tendo circuito, o voltímetro vai marcar 1,5 volt. Por duas situações, o circuito faz a tensão cair. Se a bateria tivesse descarregada,
o que o simulador não mostra isso. Mas se você tiver lá na casa de você, lá no seu laboratório, uma bateria, uma pilha, e medir um valor diferente de 1,5 volt, você pode ter certeza que ela está parcialmente descarregada, porque ela não está ligada a nada, portanto, não tem o tal efeito de carga, então o voltinho vai marcar o valor real que ela está te propiciando. Certo? Se ela tiver um pouquinho descarregada, vai ficar menor que 1,5. É só que o simulador não faz isso, só isso, tá? O simulador, ele não dá essa informação. Geralmente, os simuladores não dão todas as informações que a gente precisa ter. Então, voltando a essa situação aqui, ó, a tensão de 1,50 caiu para 1,56. 1,46. Por quê? Porque houve uma queda de tensão interna em função da corrente. Quando circula essa corrente aqui, ó, há uma queda de tensão na resistência interna da pilha. Toda fonte de tensão, ou qualquer elemento físico que existe, tem uma resistência. Essa resistência pode ser grande ou baixa. Um isolante é um que tem uma resistência extremamente alta, ou considerada, na maioria dos casos, infinita. Um curto-circuito é exatamente ao contrário, é um dispositivo que tem uma resistência tão pequena que você pode considerar nula, mas ela nunca é. Não existe uma resistência infinitamente grande que eu possa dizer que o circuito está aberto, não passa corrente nenhuma. Por outro lado, também não posso dizer que existe um curto tão, digamos assim, tão curto, né, um circuito sem resistência nenhuma, né? Então, no caso aqui, esse dispositivo que eu estou chamando de pilha, ela tem uma resistência interna, e essa resistência interna é tão maior quanto mais descarregada estiver a bateria, a pilha. Então, se a pilha for novinha, estiver assim, plenamente carregada, a resistência interna dela é tão pequenininha que, na maioria dos casos, a gente nem considera. Tá certo? No caso do exemplo, quando eu fizer circular essa corrente vai produzir uma queda de tensão. Existe uma lei, chama Lei de Ohm, que diz o seguinte: a tensão entre dois pontos é proporcional à corrente e ao valor da resistência. É dado pelo produto de um pelo outro. Então, se eu tiver uma corrente passando dentro da pela resistência interna, produz uma diferença de potencial nessa resistência interna. E a tensão que a bateria ou pilha vai apresentar nos terminais é o valor, 1,5 volt, no caso, menos essa queda na própria resistência interna. Então, quanto maior for a corrente que ela estiver produzindo no resistor, maior é essa queda, e, portanto, menor é a tensão que vai estar disponível nos terminais. A gente deve considerar o seguinte: a pilha, ela tem lá no seu interior, como qualquer fonte, um gerador de força eletromotriz, que pode ser de qualquer tipo, depende da natureza. Aqui existe um processo eletroquímico que gera uma tensão, que a gente chama de força eletromotriz, cujo valor, no caso, é 1,5 volt. Né? Então, essa força eletromotriz menos a queda na resistência interna é a tensão que a bateria vai estar fornecendo. Tanto é que isso eu posso provar para vocês aqui, demonstrar, desculpe, se eu pegar aqui esse resistor, que é de 100 ohms, e passa ele, por exemplo, para 10 ohms, o que vai acontecer? Bem, agora eu tenho uma resistência menor, portanto, uma corrente maior. Se a corrente for maior, a queda de tensão na resistência interna da bateria também é maior. Portanto, a tensão que vai aparecer nos terminais dela é menor. Vamos simular para ver para que valor que vai passar. Olha lá. Vocês observam que caiu mais ainda, né? Era 1,46, passou para 1,15. Por quê? Porque passou a ter uma queda de tensão na resistência interna da pilha maior. Não é que a pilha está descarregada, é porque a queda interna está maior, só isso. Obviamente, se ela está fornecendo mais corrente, né, ela vai descarregando progressivamente, mas isso não acontece de uma vez exata. Isso acontece no transcorrer do tempo, porque uma pilha tem capacidade de fornecer corrente durante um certo tempo, né? Depende dela.
né? Depende da capacidade dela, que é medida em ampere-hora. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso depois. Só para fechar esse quadro, eu vou fazer mais uma mudança aqui no resistor. Só para vocês verem aqui. Ó. Suponha que eu coloque uma resistência, no lugar de 10 agora, coloco 0. O que é isso? 0 ohms é o que a gente chama de curto-circuito, né? Vamos ver qual a tensão que ela vai oferecer. Olha lá. Quer dizer, a corrente aqui está tão grande que a queda de tensão interna da bateria foi igual à força eletromotriz que ela está produzindo. Ela não vai oferecer tensão nenhuma. Há um curto. Vocês podem anotar como um conceito, né, que é o seguinte: nos terminais de um curto-circuito, olha bem, onde que eu estou circulando aqui? A área que eu estou mostrando aqui. Nos terminais de um curto-circuito, a tensão elétrica é sempre 0. Entendeu? Portanto, quando você tem no circuito uma tensão elétrica e você fecha um curto e faz a tensão naquele ponto cair para 0, você está transferindo aquela tensão que estava ali para o outro lado do circuito, que pode até danificar o circuito. Entende? Curto-circuito é algo muito, digamos assim, perigoso, né? E a gente tem que pensar muitas vezes antes de produzi-lo, se formos produzi-lo, né? Normalmente a gente produz sem querer. Ficou claro, gente? Está entendido? Hoje eu estou torcendo para vocês fazerem pergunta, porque eu vou ter a oportunidade de responder mais tranquilo. Por exemplo, tem uma pergunta aqui, ó, cá na frente, que o próprio professor Francisco recomendou fazer. Ela é uma pergunta bem didática. Qual que é a pergunta? Por que o multímetro indica o valor negativo? Nós fizemos essa pergunta na aula passada. Vamos lembrar, olha aqui. Ó. O multímetro, vocês lembram? Ele mediu o valor negativo. Vocês lembram por quê? Olha bem aqui, ó. Onde que eu liguei o preto? Onde eu liguei o vermelho? Então, o que eu fiz aqui? Será que tem alguém me ouvindo aí? Tem? Tem, Chico? Tem. Baby está perguntando aí, ó. BB 4172. Mas por que a pilha já estava conectada direto no multímetro, não fecha um curto? Ah, sim, no caso anterior. Vou voltar lá. Eu acho essa pergunta bem interessante, porque ela estava ligada no multímetro, né? Por que o multímetro não fecha um curto, não é isso? Essa foi a pergunta? É porque o multímetro, na escala de tensão, especificamente na escala de tensão, tem uma resistência elétrica infinita. Quer dizer, na realidade não existe ela infinita, mas ela está na ordem de 1 milhão de ohms, por exemplo. Quer dizer, 1 mega ohm significa que não passa corrente. 1,5 volt, né, aplicado a um elemento físico que tem uma resistência tão alta, você pode desprezar totalmente a corrente, né? Pensa bem, vamos calcular. Olha, se você pega uma bateria de 1,5 volt, liga nesse multímetro aqui, e sabe que lá dentro dele tem uma resistência de 1 mega, 1 milhão, vai circular uma corrente de 1,5 microampere, que é, para todos os efeitos, desprezível. Então, não considera a corrente passando pelo multímetro, não. Se você coloca na escala de corrente, eu vou até simular aqui para ver fazer uma coisa errada, tá, gente? Fica claro que eu vou fazer uma coisa errada. Que coisa errada que eu vou fazer? Eu vou pegar o voltímetro e ligar na escala de corrente. Olha lá. O que aconteceu? Eu acho que esse dispositivo aqui ele está fazendo uma coisa que eu acho que eu fiquei até feliz com isso. Porque ele tem proteção, cara. Eu vou falar o que existe na prática aqui, que o simulador não simula. Conforme eu disse, às vezes o simulador não simula o efeito para a gente, tá, gente?
O melhor é sempre você ter o laboratório, o aparelho, a pilha, fisicamente falando, estudar dessa forma. Mas como a gente não tem... Oi. É porque o resistor está desviando a maior parte da corrente. O resistor, né? Mas sabe o que está acontecendo, Chico? Se você tem um resistor aqui, qual o valor que está nele aqui? 0 ohms. Ele é zero. Eu esqueci que eu não desfiz isso aqui. Desculpe, tá, gente? Beleza. Porque eu tinha feito um curto lá, aí eu não tirei, não. Eu tenho que tirar porque senão toda vez que eu for fazer alguma demonstração vai dar errado mesmo. Então eu voltei lá. Agora eu vou pôr para simular de novo. Lá. Agora vai dar o efeito. Lá. Tá vendo? Bem lembrado, tá, Chico? A cabeça sua é mais lúcida que a minha. Então, olha aqui, eu estava dizendo, de qualquer forma, o que eu estava dizendo, eu vou terminar o que eu estava dizendo, porque não é errado o que eu estava dizendo, não. É o seguinte, o simulador, às vezes, ele não simula. Nesse caso aqui, está simulando. Quer dizer, às vezes o simulador não simula tudo, porque o melhor mesmo é fazer a experiência lá na sua bancada, né? Agora, vamos ver o que está acontecendo aqui, ó. Dentro da pergunta do rapaz aqui, ó. Na escala de tensão, está dando 1,46, que é o valor que tem aqui mesmo, já que tem uma resistência aqui de 100 ohms e uma quedazinha de tensão aqui, vai fornecer uma tensão menorzinha, igual estava no início da explicação, né? E a pergunta dele é por que não passa corrente por aqui, né? Não passa porque esse instrumento aqui, nessa escala, tem uma resistência extremamente alta, então ela não passa, ou a que passa é muito pequenininha. Mas quando eu faço isso aqui, ó, coloco na escala de corrente, o que vai acontecer? Na escala de corrente, o instrumento não é curto-circuito. Na escala de corrente, ele funcionando como amperímetro ou miliamperímetro, a resistência dele é extremamente baixa. É o contrário do voltímetro. E vou explicar por que deve ser. Mas nessa escala aqui, a corrente vai vir quase toda para cá. Aí vai queimar o instrumento, vou descarregar a pilha. Certo? Aqui ele vai dar o quê? Uma medida incorreta, que é o tracinho. Dependendo do caso, ele dá sinal até de erro lá. Certo? Não se deve fazer. Não se deve ligar um amperímetro direto numa pilha. É o que estava sendo feito, né? Por quê? Porque a resistência do amperímetro ou miliamperímetro é nula. Agora, por que ela é ou por que ela deve ser? E por que do voltímetro é ou porque ele deve ser infinito? É o seguinte, quando você vai medir uma tensão, do jeito que está aqui, ó, o instrumento não deve interferir no circuito. Aliás, em qualquer situação que você for fazer qualquer medida, o instrumento ele tem que estar invisível ao circuito. O que é ele estar invisível? O circuito não deve enxergar ele. Ele é que tem que enxergar o circuito, porque ele é que vai fazer a medida. Se o circuito enxerga ele, significa que pode acontecer duas coisas. Ele pode interferir, o circuito pode interferir nele, ou ele pode interferir no circuito. Nenhuma dessas coisas deve acontecer. Você quer fazer uma medida. Quando você quer fazer uma medida, você não quer fazer alteração de nada, né? Se você liga um instrumento no circuito e ele interfere no circuito, ele muda o valor do circuito, o qual ele está medindo. Então, não tem sentido isso, né? Você coloca o instrumento lá, ele muda e diz que o valor é outro, né? Ele não pode mudar o valor, ele tem que dizer qual o valor que está lá, e ele não pode mudar aquele valor, entendeu? Então, ele tem que ser invisível para o circuito. E para um voltímetro, que é ligado entre dois pontos, que tem tensão elétrica, ser invisível ao circuito, ele tem que ter uma resistência tão grande que não passe corrente nenhuma do circuito para ele. Ele vai medir tensão. Para medir tensão, basta ele identificar a diferença de potencial. Então, ele identifica a diferença de potencial e mostra qual é o valor, sem alterar o valor. Já o medidor de corrente, que é o oposto, né? O medidor de corrente, para medir a corrente tem que passar por dentro dele. É assim que funciona, a corrente tem que passar. Então, você tem que abrir o circuito e colocar
o medidor dentro do circuito, para a corrente passar por ele como passa pelo circuito, assim ele indica o valor. Só que ele também não pode interferir no circuito, o circuito tem que ser invisível. Deixa eu apagar duas palavras aqui. Ele tem que ser invisível ao circuito. O medidor tem que ser sempre invisível. Então, o medidor de corrente, para ser invisível no circuito, quando ele for colocado lá no circuito, né, ele tem que ser entendido como um curto-circuito. Porque se ele for entendido como um curto-circuito, o circuito não vê ele. Ele é um fio, entende? É como se eu ligasse um fio onde já tem um fio. Não interfere em nada se eu pego um fio. Pensa bem, você tem um circuito elétrico, abre o circuito, depois fecha com um fio, muda alguma coisa? Nada, você retorna à mesma situação. Então, quando você abre um circuito e coloca um instrumento na escala de corrente lá, você está pondo, na realidade, é um fio no mesmo lugar, só que por esse fio passa uma corrente que faz o instrumento medir o valor. Então, quando eu ligo, resumindo aqui, um instrumento de medida de tensão lá no circuito, eu estou pondo uma resistência infinita. Quando eu coloco o medidor para medir corrente, eu estou colocando um curto-circuito. Entendeu? E eu não posso colocar um curto-circuito nos terminais da pilha, né? Olha aqui, a corrente vai passar pelo curto-circuito. No caso, vai descarregar a pilha ou queimar o instrumento, né? É o que é o mais comum, né? O instrumento vai queimar, a não ser que ele tenha um sistema de proteção para evitar esse tipo de coisa. Respondida a questão, meu jovem? Tem alguma dúvida, gente? Beleza. Então, vamos voltar àquela situação lá. A pergunta que o Francisco fez aqui, ó. Lembram dela? O que está acontecendo aqui? Por que o instrumento está medindo, indicando um valor negativo? Está óbvio aqui, né, Olha? Alguns colocarem porque o negativo do polo está invertido. Exatamente aqui. Observe que eu liguei o preto onde está o mais, e o vermelho onde está o menos. Quer dizer, eu coloquei as pontas de prova invertidas, simplesmente. Vocês devem lembrar que no instrumento de tensão, o polo vermelho é o polo vivo e o polo preto é o polo de referência. O que quer dizer isso? Que a tensão que o instrumento vai indicar, ou a diferença de potencial que o instrumento vai indicar, é do polo vermelho em relação ao preto. É sempre assim. Tem 1,5 volt lá? Sim, tem 1,5 volt. Só isso não, é 1,5 volt do vermelho para o preto, né? E se o vermelho for, se o ponto onde você ligou o vermelho for positivo em relação ao preto, a medida fica normal sem indicar polaridade. Porque já é automático isso. O vermelho é positivo e o preto é negativo. Agora, se você trocar e ligar aqui, ó, você está ligando o vermelho onde está negativo. Então, tem que aparecer o negativo lá para dizer que lugar que você ligou, o que era tipicamente positivo, está ligado no negativo. Resumindo, né, ou simplificando, você inverteu as pontas de prova do instrumento. Isso não causa problema nenhum no instrumento digital, porque o instrumento digital, ele digamos assim, ele tem como não ser influenciado negativamente por uma inversão de polaridade. Ele simplesmente, ele inverteu a polaridade, deixa eu falar isso com ele, colocando aqui um negativo. Agora, se for um instrumento analógico, né, o instrumento analógico não tem essa característica, não. Se fosse um instrumento aqui de ponteiro, se você inverter as pontas de prova, o ponteiro vai se movimentar em sentido contrário. Pensa bem, se você não tem tensão nenhuma lá, não ligou nenhum, o ponteiro está lá no zero, toda a direita, toda a esquerda da escala, lá no zerinho lá. Aí você inverte, o que vai acontecer? Ele tende a ir em sentido contrário, né? Ele vai danificar o ponteiro, entendeu? Ele vai amassar o ponteiro.
se não tiver outros efeitos negativos dentro do instrumento. O instrumento analógico, você não deve inverter a polaridade, a não ser que ele tenha proteção. Todo instrumento tem proteção, às vezes ele tem proteção para aquilo também. Agora, o digital não, o digital tem problema nenhum você inverter. Ele só vai indicar que você inverteu. Tranquilo? Outra coisa que eu perguntei na aula passada é isso aqui, lembra? O que está por trás da caixa preta aqui? O que vocês responderam, lembram? Está o... Essa eu acho que você não. Perguntei, não? Então, nós estamos começando a aula de hoje agora? Acho que sim. Então, tá. Então, tá. Beleza. Então, eu vou fazer a pergunta, então. O que está atrás da caixa preta aqui? Na opinião de vocês. Bem, você não sabe, o instrumento está desligado, né? Aliás, está ligado errado, né? Vou ligar o instrumento e vou dizer para você o que ele está marcando. Aí, agora você já tem uma referência. Você tem uma caixa preta lá, tem uma coisa lá dentro, você tampou ela para ninguém ver, pôs o voltímetro lá e mediu, deu 36 volts aqui. Aí você vai imaginar, o que tem lá dentro? Quem me responde aí? Vamos lá. Vocês estão querendo responder, mas no chat aí já apareceu alguma coisa, Francisco? 24 pilhas. 24 pilhas. Por que você acha que tem 24 pilhas? Você tem gente achando que é 3 baterias de 12. Ninguém está errado até agora. Bateria de 9. O outro lá, 4 baterias ligadas em série. Gente, tem infinitas possibilidades, né? Pode ter, por exemplo, pilhas ou baterias em série aditiva, subtrativa, de tal forma que no conjunto dê 36 volts, não é isso? Você sabe que entre os extremos tem uma fonte de tensão oferecendo 36 volts. Agora, como que essa fonte fornece esses 36? Tem muitas possibilidades, né? Aqui eu coloquei aqui, ó. 1, 2, 3, 4 baterias que somadas aqui, elas estão somadas aqui, ó. Tem vou mostrar aqui, ó. O preto da de cima, cara, o negativo, está ligado no positivo da de baixo. O preto ou negativo da segunda, no vermelho ou positivo da terceira, e assim vai, quer dizer, elas estão em série aditiva. Quando é série aditiva, os valores se somam, né? Então, tem aqui 9, mais 9, mais 9, mais 9, que vai dar os 36. O que eu estava dizendo é que poderia ter outras situações que dava 36 também. Não é isso? Eu poderia, por exemplo, colocar mais 2 pilhas aqui, ó, né? Colocava mais uma em série aditiva e uma outra em série subtrativa. Ia continuar dando 36. Ou não? Acho que eu falei errado. Eu falei rápido demais. Se você colocar mais uma pilha em série aqui, ó, o que vai acontecer? Vai dar... Não, se colocar mais um em série, mais 2 em série, mais um invertido em relação à outra, uma anula a outra e continua dando 36. Então, eu conseguiria os 36 aqui com 6 baterias. Mas, como eu disse, existem infinitas possibilidades, né? Eu coloquei isso aqui para mostrar uma coisa que já foi mostrada antes, que a associação série de baterias, os valores se somam, né? Mas eu queria mostrar uma outra coisinha aqui, ó. É a introdução ao uso do voltímetro na escala de tensão alternada. Então, para vocês verem isso, eu vou fazer uma modificaçãozinha aqui, ó. Eu vou inverter as pontas de prova. Quando eu inverto as pontas de prova, obviamente, o instrumento vai marcar negativo, não é isso? Eu faço isso aqui, gente, mostrando a minha inabilidade, exatamente para mostrar, dar oportunidade para o Francisco rir de mim, que fala que eu não tenho jeito de trabalhar com coisas manuais, que é uma verdade, né? Aqui, ó. Pronto. Oh, Deus do céu, não precisa ficar demonstrando tanto. Oh, Deus. Aí,
realmente eu não sou muito hábil nisso, não. Mas, por outro lado, esse aqui, acho que é a mãozinha, né? Por outro lado, se você me dá um programa de desenho, por exemplo, o CorelDRAW, eu vou cruzar o fio aqui. Não vou cruzar, não. Isso é gambiarra. Não pode fazer gambiarra quando está escondido. Quando está assim, com muita gente olhando, não deve, não. Mas se você me der um programa de desenho com o CorelDRAW, por exemplo, eu já tenho uma facilidade muito grande de desenhar, porque eu tenho prática, né? Pronto. O que eu fiz aqui? Liguei o vermelho no negativo e o preto no positivo. Lógico que vai dar o mesmo valor, só negativo, não é isso? Então, lembra bem, quando eu estava com o positivo do multímetro em cima e o negativo embaixo, que é a polaridade correta, ele marcou 36. Eu inverti, ele marcou menos 36. Então, ele está mostrando agora que a tensão que está chegando nele é negativa, antes era positiva. Agora, eu vou colocar esse mesmo instrumento na escala de tensão alternada. Aqui. Escala, veja bem aqui, ó, tensão alternada. O V, tensão, esse símbolo aqui é de tensão alternada. Olha só o que ele marcou. O mesmo valor, só que sem o negativo. Volto lá na escala contínua. Lá. 36 negativo, 36 sem sinal negativo ou não tem sinal negativo. Por quê? Porque na escala de tensão alternada não há significado polaridade. Por quê? Porque ele mede a mesma grandeza, ele está medindo a tensão. Só que ele mede o valor eficaz dessa grandeza. E o valor eficaz é um valor que a polaridade não tem significado. E você vai ter 1000 oportunidades de ver e aprender melhor que valores eficazes se refere a funções quadráticas, isto é, o valor lá no dimensionamento do tal valor eficaz, a expressão matemática é elevada ao quadrado. Por exemplo, você tem uma bateria de 9, se você quer saber o valor eficaz dela, você tem que elevá-la ao quadrado e fazer mais algumas coisinhas que vocês vão ver depois. E na hora que você eleva o valor ao quadrado, se ele for negativo, negativo vezes negativo, né, elevou ao quadrado, é positivo. Se ele for positivo, positivo vezes positivo é quadrado. Então, valores em escalas alternadas não têm polaridade. Né? Mede-se uma média de uma coisa que a polaridade não tem significado. Então, é uma das coisas que a gente deve falar logo no início do curso, é isso. Mesmo que você ainda não estudando mais profundamente, essa questão de valores eficazes. Por quê? Porque às vezes você quer medir. Você está lá na sua casa, você está com esse voltímetro aí, você liga ele lá na tomada para medir. Às vezes você quer saber se tem tensão na tomada, para fazer uma manutenção, ver se está desligada ou para ligar um aparelho. Aí você coloca esse voltímetro aqui lá, entendeu? Só que se ele tiver ajustado para a escala de corrente contínua e for ligado lá, o que vai acontecer lá? Lá, não é aqui, lá. Ele vai marcar 0. Por quê? Porque na escala contínua, mede-se a média dos valores. Na escala alternada, ele mede o valor eficaz do valor. E no caso da grandeza que está lá na sua tomada, por exemplo, na tomada da sua casa deve ter uma tensão elétrica de 127 volts. Eu vou mostrar isso aqui futuramente para vocês. Tem 127. Tem algumas tomadas que é 220. Então, você entenda o seguinte, a tomada é uma fonte de tensão que tem 127 volts ou tem 220 volts. E são valores alternados, isto é, durante um período você tem o que chama de semiciclo positivo, e durante o período seguinte, o intervalo seguinte, vou dar uma tossida aqui. Me desculpe, estou com a garganta seca de tanto falar. Então, voltando aqui. A tensão alternada ela tem ciclos e semiciclos. Semiciclo, que a gente chama de positivo, um terminal é positivo em relação ao outro. No outro intervalo seguinte, inverteu a polaridade. Onde era positivo, fica negativo e vice-versa. E isso fica acontecendo ciclicamente. Só que o valor positivo é igual ao valor negativo. E o instrumento vai marcar a média dele. Né? Então, se a média dele é dado pelo um menos o outro, ou a soma algébrica dos dois,
como os dois são iguais, vai dar 0, o instrumento, ao ser ligado lá, ele vai marcar 0. Então, quando você liga um voltímetro na escala CC, na tomada da sua casa, ele vai marcar 0. Só que é uma medida incorreta porque tem uma tensão elétrica lá. O instrumento é que vai marcar errado. E ele vai marcar errado porque ele não está sendo utilizado da forma adequada. Não se mede tensões alternadas usando o voltímetro na escala contínua. Por quê? Porque corre o risco da medida ficar incorreta, né? Por quê? Porque ele sempre vai marcar a média dos valores. Agora, já na escala de CA, não. Se ele for colocado lá, como a polaridade lá, quer dizer, o positivo, o negativo, etc., não tem significado, ele vai marcar os 127 volts. Ou, se for 220, ele vai marcar 220. Agora, vocês percebem o risco de você ligar um instrumento na escala contínua, lá na sua tomada, e ele marcar 0, e você acreditar que tem 0? Olha o risco, né? Suponha que você está querendo fazer a manutenção, põe o voltímetro lá, ele marca 0, opa, não tem nada ligado, deixa eu mexer. Aí você põe a mão no fio lá e toma um choque danado. Outro risco, às vezes você quer ligar algo na tomada lá e está querendo saber se é 110 ou 220. Põe o instrumento lá e ele marca 0. Vou ligar assim mesmo. Aí você, de uma maneira ingênua, se liga lá e o seu aparelho é de 127 e tem lá 220. Vai queimar o instrumento. E já aconteceu comigo mais de uma vez. Não por falta de conhecimento, é por falta de atenção, né? Recentemente eu queimei um aparelho aqui em casa, exatamente por falta de atenção minha, mas isso é uma outra história. Então, a gente tem que tomar os cuidados. Vai medir grandezas alternadas? Usa a escala correta, valores alternados. Vai medir contínuos ou médios nessa outra escala aqui, tá? E eu quis demonstrar que, na escala contínua, a polaridade ela é importante, porque você sabe se é positivo, se é negativo. Nessa outra aqui, não tem polaridade. Por quê? Porque está medindo uma função que a gente chama de função quadrática, né? E quando você mede na escala de contínua, cuja média é 0, mesmo tendo tensão, a média é 0. Né? Vai te dar uma leitura incorreta, só isso. Tá certo? Tranquilo? É só digamos assim, uma ilustração e uma recomendação. Bem, aqui, ó, nós temos, eu coloquei agora só para finalizar a aula, para dizer, vamos ilustrar mais a aula, eu coloquei vários tipos de pilhas aqui, baterias, que eu consultei na internet, e aproveitar o resto da aula que nós temos para falar sobre elas, né? Se tiverem algumas perguntas, se eu souber responder, embora eu não seja especialista nessa área aqui de baterias e pilhas, né, mas o Chico pode me ajudar. Aqui, por exemplo, tem uma pilha muito conhecida, uma bateria muito conhecida, não é? Bateria de quê? Bateria de? Celular, não é isso? Muito conhecida de vocês. Bomba da Samsung. É a marca Samsung, nós não estamos fazendo propaganda da Samsung aqui, não. Olha aqui, ó, vai ampliando aqui, ó. Vejam os detalhes aqui, ó. Não sei se vocês vão conseguir ler, porque a resolução é baixa, né? Bateria, não é isso que eu quero falar, não. Aqui embaixo, ó. Aqui, ó, 3,8 volts é o valor da bateria, e é uma bateria, está escrito aqui, ó, Li-ion. A gente costuma chamar de bateria de íon de lítio, né? São baterias mais novas que utiliza geralmente lítio, cobalto, etc., que tem duração maior, tem mais ciclos de vida, né? E o interessante dessa aqui para vocês, ó, observe que isso aqui são os terminais dela, que quando você encaixa, é ligado ao circuito, né, no caso do celular, né? Onde está o mais aqui, o polo positivo dela, onde está o menos. Então, se você ligar um voltímetro entre esse terminal e esse aqui, vai marcar 3,8 volts. E esses outros terminais aqui fazem parte
do resto do circuito, né? Dá acesso ao, digamos, a um circuito que pode estar dentro da bateria, ou de tal forma que forneça informações ao resto do circuito do celular. Isso aqui é um carregador de bateria comum, que eu pesquisei na internet para mostrar, só para dar um exemplo. Tem vários tipos, vocês mesmos devem ter alguns diferentes, né? Isso aqui é um outro tipo de bateria. Parece que é uma pilha, né? Tem o formato de uma pilha, mas não é uma pilha, é uma bateria. Ela tem 4,2 volts, né? É um indicativo que tem mais células lá dentro, então se tem mais células, é uma bateria, né? E esse 2.200 aqui, ó, é a capacidade dela, em termos de energia que ela pode fornecer, né? 2.200 miliamperes-hora. Essa outra aqui, ó, talvez vocês conheçam até mais do que eu, né? Bateria, de que essas duas aqui, gente? De carro. Olhando assim, parece de carro, mas olha só o terminal dela aqui, ó. As baterias de carro, geralmente, os terminais são cilíndricos, né? De chumbo, né? É mais usado em moto. Eu tenho um do caminhão lá, depois eu mostro ela para vocês vão entender. Essas duas baterias aqui, elas podem ser usadas em moto também, mas especificamente essas aqui não são de moto, não. Depois eu vou mostrar por quê. Mas o que eu queria mostrar é isso aqui, ó. Essa é uma bateria de 12 volts com a capacidade energética, vamos dizer assim, de 7 amperes-hora. Né? E as duas são iguais, todas as duas aqui são marcas diferentes, cara. Né? 12 volts, 7 amperes-hora. Aqui tem os dados, né, gente? Sempre tomar cuidado de dar uma lidinha aqui, ó. Olha, são as especificações relacionadas a cuidados que vocês têm que tomar, né? Cada bateria, dependendo da constituição dela, demanda um cuidado diferente. Desculpe, eu estou com a garganta seca. Essa época do ano é muito chato, né, gente? A umidade do ar está muito baixa, a gente tem que tomar água toda hora, né? Isso eu recomendo a vocês esse cuidado. E quando a gente fica falando direto assim, pior ainda. Está aqui, ó, material não reciclado, tem os cuidados todos, não jogar na lata de lixo, né? Recomendado, quando chegar à conclusão que não tem uso mais, você descartar de uma forma correta, né? Aliás, hoje em dia, há uma preocupação muito grande, corretamente, né, com material reciclado, né? Então, tem os lugares certos para você descartar, etc. Né? Com relação a essa bateria aí, eu queria só mostrar aqui, né? Tenho a oportunidade de mostrar para vocês. Eu vou voltar para mim aqui de novo, tá? Ari, não esquece da chamada, não. Já está na hora, Chico? Pô, já está na hora, meu Deus do céu. Eu ia mostrar uma bateria para vocês aqui. Chico, me ajuda. Tá tempo. Você, como é que aparece minha cara aqui? Vocês estão me enxergando? Já está vendo. Já está vendo minha cara grandona? Já. Olha aqui, ó. Por sorte, eu estou com essa bateria aqui, ó. Foi até meu filho que me deu ela, que eu estava montando uns painéis lá. Levanta mais um pouquinho. Eu estava mostrando os painéis lá no laboratório de circuito elétrico do segundo ano. Quando veio a pandemia aí, eu parei de montar. Então, essa bateria ficou em casa, mas eu vou levar ela para lá e vou montar os painéis. Essa aqui, ó, essa bateria aqui, gente, igualzinha àquela do desenho lá. Olha os terminais aqui, ó. Exatamente a mesma coisa. Vocês conseguem enxergar os dados dela aí, ó? Quase. É porque tem um dedão na frente. Aí. Tem os dados aí, ó. Isso. Aí está falando o que ela é. Tudo que está lá no desenho tem aqui. Né? Inclusive a aplicação dela. Só para eu ver aqui, eu vou tirar e vou olhar, depois eu mostro de novo. Tá. Aqui, ó. Está escrito aqui em inglês, se vocês conseguem enxergar. Ela é recomendada apenas para sistema de alarme. Então, esses alarmes residenciais... Alarme system only. Sistema de alarme. Essa, especificamente, gente, era utilizada
num sistema de alarme de shopping. Meu filho, ele trabalha em empresa de automação, e eles trabalham em montagem de sistema de segurança de shopping, controle de escada rolante, essas coisas todas. E, além da empresa dele montar, a empresa dele dá manutenção também. Então, eu pedi, você tem algumas baterias para me arranjar? Eu falei, pai, deixa que eu arranjar umas para você. Ele pegou umas lá, que não estava sendo utilizada mais, e me deu. Tem várias delas aqui. Então, essa aqui é só usada para isso. Né? Não é só usada, pode ser usada para qualquer coisa que... Ela é uma fonte de tensão, mas só que ela é recomendada para isso. Né? E tem uma outra aqui, ó. A mesma coisa. Também é uma pilha, bateria de 12 volts, né? Tudo igualzinho. E, no caso, está escrito aí que é para recomendar sistema de segurança, mesma coisa, alarme. Né? Geralmente, essas baterias são usadas para isso mesmo. Né? E elas elas são chamadas de bateria estacionária, porque elas são feitas para ficar parada no lugar, elas não são indicadas para se movimentar. Então, nesse caso aqui, não seria uma bateria de moto, porque a moto se movimenta muito. Baterias de moto, ou de carro ou de caminhão, elas têm uma constituição um pouco diferente, porque elas se movem, né? O fato de se mover, às vezes, é uma característica positiva, porque o material químico que tem lá dentro, chamado de eletrólito, né, ele se movimenta muito, e ele se movimentando, ele mantém limpo as placas de chumbo que tem lá dentro. Agora, quando ela fica imóvel, né, estratifica muito esse material e ele vai se acumulando, estaria se acumulando nas placas, diminuindo a vida útil da bateria. Aí teria que ser um material especial para não acontecer isso. Geralmente é um material gelatinoso. É o mesmo material químico, de um modo geral, só que ele é gelatinoso, exatamente para evitar a estratificação. Está vendo? Nossa, a figura? Vou mostrar. Já está aparecendo de novo aí a imagem, né? Ainda não. Deixa eu voltar. E agora? Tá vindo. Chegou. Esse aqui é bateria de celular, né? De celular, não, desculpa, de notebook, que eu pesquisei na internet, coloquei algumas aqui, só para ilustrar a aula. Mostrei uma aberta aqui. Não vou atender, não. Aula em casa é isso, né, gente? Daqui a pouco aparece cobrador aqui. Ai, Deus. Desculpa aí, tá, gente? Mas esse barulho no ouvido, ninguém aguenta. Alô, eu estou numa aula remota aqui. Liga daqui a pouco, por favor. Pronto. Bem, então aqui tem uma bateria de notebook. Eu abri ela, mostrei uma aberta, aliás, abri. Você vê que elas têm pilhas lá dentro. Então, se vocês abrirem uma, toma cuidado com isso aí. Esse material aqui é geralmente tóxico. Não fica abrindo isso, não. A bateria não tem uso mais, joga ela fora, entre aspas, né? Descarta ela no lugar adequado. Aqui, ó, só para Chico recomendou, nós temos aqui 3 exemplos de baterias, dessas baterias usadas em carro elétrico. Esse aqui é um modelo mais antigo. Observe o tamanho das baterias, olha. São muitos elementos, né? E colocado em tudo quanto é lado, inclusive no bagageiro. Eu fico imaginando onde que fica o passageiro aqui, não deve ser do lado de fora, mas nos modelos mais atuais, esse aqui, ó, as baterias são menores, né? É o desenvolvimento da tecnologia, né? E elas ficam geralmente no assoalho, aí o carro fica mais disponível, né, para ter os seus lugares e compartimentos, né? Mas as baterias estão aí, ó. Observe que a eletrônica toda, a mecânica toda, né? Beleza? Aqui tem outro exemplo de carro elétrico aberto, com as baterias lá no solo, né, no assoalho, né? Hoje em dia não tem muito problema mais, né? Essas baterias, elas têm uma autonomia grande, são fáceis de serem carregadas. Aliás, a bateria, o desenvolvimento das baterias que aconteceu nos últimos anos é estrondoso, né? Com a introdução de muitos novos materiais, inclusive material
muito tóxico, né, de natureza até radioativa, né? Aqui tem uma bateria, essa aqui já é de carro mesmo, olha só os terminais delas, né? São cilindros de chumbo, né? Então, elas são maiores. Antigamente essas baterias tinha que trocar, tinha que recompor o líquido delas, né? Porque ele evaporava, então a gente estava sempre pondo água nela, né? Todo dia tinha que verificar a água da bateria e pôr água nela. Hoje em dia elas são seladas e não tem que ter essa preocupação mais não. Isso aqui, ó, também para dar um exemplo, é uma bateria de carro e a pessoa fazendo medidas lá. E por que coloquei isso? É para vocês verificarem o valor da tensão que está medindo lá, 2,78. Uma bateria de carro, normalmente, a gente fala que ela é de 12 volts, mas a tensão é um pouquinho maior que 12. E na hora que está carregando, na hora que o alternador do carro está ligado e carregando, dá uma tensão maior, até maior um pouquinho que isso aqui, ó. Geralmente é nessa faixa um pouquinho maior. E observe que o voltinho está ligado lá nos terminais dela, o carro está ligado e carregando a bateria. Essa outra seguinte aqui, ó, é uma bateria de caminhão, né? É uma bateria muito grande, muito maior, né? Geralmente de 24 volts, que pode ser obtido direto na bateria, tem de 12 também. Ou então pega duas baterias menores e liga em série, cara. Aqui tem duas baterias em série. Observe que uma está ligada em frente à outra de forma invertida, cara. Esse polo aqui, ó, se esse aqui for o positivo, que eu não estou conseguindo identificar, esse é o negativo. Então, esse aqui seria o positivo, porque esse polo aqui é exatamente igual a esse, né? Elas estão em frente a frente, como se fosse um espelho. Então, aqui é o positivo, o negativo, ligado no positivo da outra, e aqui é o negativo. 12 mais 12, 24. Essa aqui já fornece esses 24. E, para finalizar, nós temos aqui uma bateria estacionária, essa de grande porte, né? E ela, o que é uma bateria estacionária? É uma bateria que, pelo que o nome está dizendo, é estacionária, né? Ela fica paradona lá. Como eu já adiantei lá, não é o eletrólito dela, onde acontece a reação química, não é líquido, geralmente é pastoso. As não estacionárias geralmente são líquidas. Eu esqueci de falar, é onde que as estacionárias, esqueci não, está escrito aqui, ó, onde que você usa as estacionárias? Como eu disse, em lugares que ela fica paradona, no break, né, centrais de PABX, de telefonia de um modo geral, circuitos de sinalização, de iluminação de emergência, etc. Energia solar, aquelas células de energia solar, elas geralmente são ligadas a uma bateria de tal forma que, quando elas produzem energia, elas transferem energia para uma bateria, né? Essas baterias são estacionárias. E etc, etc, etc. Vocês vão ter muita oportunidade no curso aí de ver isso, né? De conviver com essas baterias aí. Tá certo? Beleza, gente? Desculpe ter falado correndo no final, porque eu respeito muito o tempo. Eu vou parar a nossa gravação aqui, mas antes, deixa eu puxar a lista de presença aqui. Beleza. E vou parar a gravação e eu quero contar uma historinha para vocês aqui, só que eu não quero gravar essa história, não.